sabe qual é o grande problema do mundo hoje? Todos têm medo do fim do mundo. Tem muita gente que muda para cá, para São Tomé das Letras, porque aqui o mundo não vai acabar. Bom, se é verdade, eu vou voltar para São Paulo rapidinho. Eu não nasci para sobrevivente. Eu quero, o dia que o mundo for acabar, eu quero estar no epicentro da bomba. Eu quero ser o primeiro a ir embora. Gente, eu sou um espiritualista que não tem medo da morte. Não, morrer é natural. E vou contar um segredo para você. Daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Verdade? Então as pessoas têm medo. Então, que espiritualista é este que foge para um lugar para não morrer no fim do mundo? Opa, estranho. Tinha um professor, cara fantástico, chamado Inácio da Silva Teles. Foi um dos grandes mestres nossos. Uma figurinha, um carinho, você olhava para ele, você não dava 10 tostão. Ele era pequeno, simples, um homenzinho. Quando aquele cara levantava, abotoava o paletózinho e falava, a plateia silenciava. Havia uma energia estranha que aquele cara... que falava maravilhosamente bem. Então, ele dizia assim, morrer, todos vamos. Uns antes, outros depois. Mas todos vamos. Pior é passar pela vida e não vivê-la. A consciência da morte devia ser mais divulgada para as pessoas, para elas valorizarem os momentos presentes. Saber que este momento é uma dádiva, estar aqui com você agora é uma dádiva do universo. Poder comungar, poder estar consciente que estou aqui conversando com você, tentando de alguma forma tornar a vida de alguém um pouquinho melhor. Essa consciência é estar vivo. Isso te faz não ter medo da morte. Ah, e depois, eu acredito que exista outro mundo. E se não tiver? Que diferença faz? Se eu não vivi agora, estou preocupado em viver lá. Se eu não tiver uma... Autossabotagem, né? Pois é, dentro dos nossos conceitos, conceito do Imagic, o mundo, ele é aquilo que você pensa. A matéria, ela demora mais tempo para se adensar de acordo com o seu pensamento. Então eu penso num copo d'água, vai demorar um pouco para esse copo d'água chegar até mim. Ele vai chegar. No astral, se eu pensar num copo d'água, ele é instantâneo. Se eu sou um sofredor aqui, e aí eu disse, não, está muito ruim, vou acabar com a minha vida. Eu vou para o outro lado. E o que eu pensava aqui, penso do outro lado. E crio um universo mais rapidinho, um pouco pior, do outro lado. No astral. Ele ainda tinha um paciente, era um cara tão lindo, um menino bonito, né? Um moço bonito, simpático, maquiador. Fazia maquiagem para os artistas da Globo. E ele, muito infeliz no amor. Então, o que ele fez? Vou-me embora para a Itália. Brasil, muito sofrimento. Ele foi embora para a Itália e esqueceu. E levou ele junto, entendeu? Ele foi junto. Foi. E aí chegou lá na Itália, vinha como era a Itália para ele. Igualzinho o Brasil. Aí ele foi lá, arrumou uma AIDS para ele e veio morrer aqui. Porque essa maneira de pensar da vitimização, como você falou, ela é terrível. Porque é a sintonia que eu faço. Tem muita gente que chega pra gente e diz, o Alfredinho, coitadinho do Alfredinho, bêbado, ele bebe muito, mas também ele tem um encosto que o faz beber. Ai, ai, ai. Ele não tem encosto que faz ele beber. Ele tem encosto porque ele bebe. Quem são seus amigos hoje? E nós temos uma experiência muito interessante em nossa vida. Um grande hobby nosso foi fotografia. A gente fazia muitas fotografias. A gente trabalhava tinha uma empresa de fotografia chamada Câmara Produções Artísticas, só fotografias artísticas. E nós éramos membros do Fotocine Clube Bandeirante e da Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema, que éramos diretores ali dentro. Então, nossa vida era salões de fotografia, julgamento de fotografia. Quem eram os meus amigos? Fotógrafos. Todo mundo era fotógrafo. Aí,
acabou o tempo de fotografia, porque chegou essa história de Magic, e não dava mais tempo. Cadê meus amigos fotógrafos? Tem um, mora na Bahia, e falo com ele via Facebook. Porque a nossa amizade... Mudou. Não, mas nossa amizade estava além da fotografia. Sim, ele sim. A gente tinha uma amizade de irmandade mesmo. Hoje, meus amigos, são pessoas como vocês. São pessoas que estão procurando o autodesenvolvimento. São pessoas que estão procurando um entendimento maior. E essa sintonia. Então aí eu começo a pensar, a Zelina é mais incrível ainda. Todo mundo que ela pensa, que ela quer um conhecimento, esses caras vêm trazer o conhecimento. Todos. Está chateado com as pessoas que estão na sua vida? Todas as pessoas que entraram na sua vida, elas têm a ver com você. Ou você as trouxe, ou você foi atraído para elas. Então pare de reclamar da sogra. Você foi levado até lá. Por algum motivo. Uma sintonia houve para que isso acontecesse. Não está feliz? Não. Muda a sintonia. Como? Mude você. Tem uma história muito interessante que é conhecida. Desculpa, eu estou dominando a cena, né? Prefiro. Você sabe. Não, é chato. Mas tem uma história de uma menina japonesa que casou-se com um japonês. E o costume no Japão é quando a moça casa, ela muda para a casa da mãe do noivo. Marido. E a moça, a mãe do noivo era muito chata, dava muitas ordens, ela estava muito chateada. Então ela foi procurar um bruxo. E contou a sua mágoa para o bruxo. Ela estraga a minha vida, eu podia estar muito bem com meu marido, ela se intromete em tudo, e fala mal da minha comida. Vou resolver o seu problema. Pegou um pozinho, põe esse pó na comida dela, e todo dia você põe na comida dela. Agora, você não pode mais chamar atenção para você. Então vão pensar que você que pôs o pó. Então seja agradável com ela. Não discute. Seja boazinha. E assim ela fez. E à medida que ela começou a não discutir mais com a sogra, fazer o que a sogra dizia, mas punha o pozinho, a sogra começou a mudar. E não é que um dia a sogra traz um presentinho, outro dia começa a chamar ela de filhinha, e ela muda. E ela volta no bruxo. Bruxo, eu dei o pó e agora eu não quero mais. Não, eu dei só o fortificante. Você mudou. E quando você mudou, ela mudou também. E é assim que é. Quando você muda, o outro muda. Se você não faz esse pequeno esforço inicial para se autotransformar, para se transmutar internamente, vai ficar nisso. Uma pessoa que é sempre maledicente, que é sempre falando mal de todo mundo, que só vê o mal, que tipo de pessoas ela traz para a vida dela? Pessoas do mal. Por isso a história do bêbado, que ele tem um encosto. Você tem os amigos espirituais que você atrai. Aspas. Quando eu era jovem, eu me projetava com muita facilidade. Saía do corpo com facilidade, tinha contatos espirituais com facilidade. E tinha uma moça que me acompanhava nas minhas projeções, e ela disse assim para mim: antes de dormir, leia um livro espírita, ou ouça uma música, ou leia uma poesia, para facilitar a nossa sintonia. Porque se eu fosse dormir depois do Jornal da Noite, matou, explodiu, os 500 mortos, e vou para a cama com esses pensamentos, é para lá que eu vou. Então eu tenho que preparar o meu sono. Por isso que muitas religiões recomendam orações antes de dormir, porque eu mudo a minha sintonia. E todos, até o cachorro, quando dorme, todos os mamíferos saem do corpo quando dormem. Uns conscientes, a maioria inconscientemente, mas todos saem. E saem e vão para os planos onde estão com as mentes acordadas. Acordado, que eu digo aí? Sintonia, de acordo, né? Em sintonia. É para lá que vai. Pelo menos é o que a gente acredita, ou tudo é uma grande alucinação. Mas o que importa? O que importa é que vivi a experiência.
Muita gente fala, né? O Magic é bem conhecido no Brasil, é muito respeitado. E tem gente que fala, escola de magia, né? Escola de ocultismo. E olhando umas coisas assim bem comuns, em desenho animado, por exemplo. Tem o bruxinho. Ele vai fazer a bruxaria, ele fala, abracadabra. Hocus pocus. Mas, na verdade, quando a gente começa a estudar o ocultismo, a magia, existe mesmo. Existe mesmo. O que são os mantras? Não é? São palavras que despertam certos aspectos na nossa mente como um estímulo para obter uma determinada resposta. Alguns são pessoais, existem os mantras pessoais, e existem os mantras universais. Afinal, todos nós temos um DNA similar, parecido. A raça humana, como raça todos os homens, independente da cor, da pele, somos humanos. E isso, existem coisas que funcionam para todos. São os arquétipos universais. E existem os arquétipos pessoais, onde eu vou desenvolver um mantra. Existem certas músicas que tocam mais a você que a mim. O mantra é a mesma coisa. Agora, os hindus, quantos milênios eles vêm desenvolvendo esses mantras, trabalhando e percebendo a reação. Porque antigamente era mais fácil que hoje. Hoje a gente engole as coisas, não dá tempo de perceber. Eles não, eles fixavam e emitiam um som e ficavam esperando para ver o resultado daquele som. Às vezes levava anos, mas eles tinham tempo. Nós não temos esse tempo. Então, o que fizeram com o nosso tempo? É o que a gente está falando, é aquela pressa do tempo. O tempo está muito afobado. É o comedor de tempo. O Imagic começou com um curso chamado Domínio da Imaginação e o Pensamento Mágico. Porque tudo é magia e tudo é pensamento. Mas se eu não domino os meus pensamentos, eu sou uma vítima do fortuito. Fico à mercê de uma sorte de estímulos-respostas universais. Na medida em que eu começo a dominar o meu pensamento, pensar o que eu quero pensar num gato, é gato que eu estou vendo na minha mente. E seguro o gato aqui, e ele quer fugir, eu trago ele de volta. E ele é redio, ele fala, eu não quero ficar, você puxa ele de volta. Eu estou segurando o gato. Isso é magia. Eu vou trazer esse gato para a matéria. Porque à medida que eu começo a visualizá-lo, eu começo a introjetar esse gato em mim, eu começo a sentir a presença do gato. Então eu vou contar uma história rápida. Perdão, roubei tua cena. Então, vergonha, né? Depois chega em casa, ela me bate, rapaz. Tinha eu esqueci o nome dele, mas está no YouTube essa história. Um pesquisador de orações e funções quânticas, que um índio chamou para uma reza da chuva, porque ali no Arizona uma seca muito grande. E o índio chama, amanhã eu vou fazer uma oração de chuva, você quer vir comigo? Foi rápido, juntou as tranqueiras dele, foi. Chegaram no deserto, andaram mais um pouquinho, até que chegaram num círculo de pedras. E dizia ele, era um círculo de pedras tão antigas que parecia que elas tinham nascido junto com o mundo ali. O índio descalça seus mocassins, vai ali no centro do círculo, volta-se para os 4 pontos cardeais, para um instante, abre os olhos e diz, vamos comer que eu estou com fome. Mas foi uma coisa muito rápida. E voltaram. E o outro, mas você já fez? Já, está feita. Bom, aquela noite choveu torrencialmente.
E ele liga pro cara, escuta, que oração foi essa? Não, eu quando estava lá, eu fechei meus olhos e eu senti a chuva batendo em mim. Eu senti o frescor da chuva, ouvi o som dos pingos d'água batendo no chão, senti a terra úmida sob os meus pés. Eu vivi a chuva. Porque se eu pedisse chuva, eu acreditava na seca. Mas eu estava acreditando na água. É isso que é o segredo. O grande segredo é esse. Eu tenho que experimentar, sentindo que é uma realidade. E o corpo fala. É verdade. Eu sinto isso. Isso se transforma naquilo que é chamado fé. E aí o mestre Nazareno diz assim, se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, diga aquela montanha que se atira ao mar e ela se atirará. Ah, impossível, impossível. Bota lá umas máquinas para ver se não tira aquela montanha de lá. Os caras construíram pirâmides, que não temos tecnologia hoje para fazê-las. Mas fizeram porque acreditaram. Porque não tinha ninguém para dizer que era impossível. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Esse é o grande segredo. É você viver no corpo. Igual o sapo não voa. Como é que é? Como é? É isso mesmo. É o viver, não é aquilo que você está meditando. Isso é o domínio da imaginação e o pensamento mágico. Quando eu começo a poder fixar a minha mente naquilo que quero, começo a transformar a minha vida de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu mudo, quando eu penso diferente, eu mudo a minha frequência vibratória. Como eu falei que eu atraio pessoas, eu atraio situações e coisas. Você vai fazer sempre aquilo que você ama. Mas o amor que vem da cabeça para o coração, para frente, que é o trabalho que você faz. Você faz um trabalho consciente e a gente sente que você ama aquilo que você está fazendo. Então vai ser muito sucesso. O ruim é quando vem de fora para cá, para a cabeça, aí você se perde. Vira paixão. E a paixão é a cegueira da consciência. Então se faz aquelas grandes besteiras de amor, né, que a gente está tão acostumado a ver nos romances. Como ela pôde? Era cega de amor. Cega de amor. O amor que vem daqui para a cabeça. O coração é uma bomba. Ele bombeia. Ele põe para fora. Quando você põe teu amor para fora em ação, comandado pela tua vontade, você fica invencível. Mas quando o contrário é muito perigoso. O amor é uma coisa perigosa. É o pulo do gato do Magic. Chama o ritual do amor. É como você faz para usar uma arma absolutamente infalível, tão poderosa, que eu nunca usei. Do Senhor, calma e tranquilidade.